E nesse vídeo você vai aprender uma forma diferenciada de fazer negociação para que você consiga converter mais clientes premium, aqueles clientes que estão dispostos a pagar mais pelo seu serviço, pelo seu produto, para que você consiga trabalhar com esses clientes de forma mais tranquila e também aumentar o seu faturamento. E para isso você precisa compreender sobre o que eu chamo os 3 Cs da negociação, que é um processo atualizado para que você então gere envolvimento desses potenciais clientes na hora de que você faça a sua oferta. Então esse vídeo é para quem tem consultorias, presta algum tipo de serviço para o mercado digital, como copywriters, como gestores de tráfego, e principalmente para quem tem um time comercial que precisa fazer reuniões, precisa fazer a sessão estratégica antes de vender um produto que nós chamamos de high ticket. Então, se caso você tem um produto high ticket, esse vídeo é para você. Esse vídeo não é para aquelas pessoas que querem criar um sistema de negócio que utilize funil automático de vendas, ou então para aquelas pessoas que têm um e-commerce e que apenas os anúncios se vendem sozinhos. Esse aqui é um sistema de negociação para venda personalizada. E esse processo dos 3 Cs eu desenvolvi quando eu estava trabalhando como closer de vendas lá no Nitro 10X. Então eu não poderia despertar nessas pessoas o que nós chamamos de estado de lutar ou fugir. Aquele nosso lado mais instintivo, onde que a pessoa se sente ameaçada ou se sente confrontada, por exemplo, numa negociação de vendas, onde que ela vai ter a escolha de tentar lançar objeções para tentar lutar para que eu possa desistir de tentar vender para ela, ou então o estado de fuga, onde ela simplesmente para de responder e acaba fugindo, e aí entra todo aquele ritual automático de perseguição. E eu falei que eu não queria mais fazer isso para que eu não se sentisse desconfortável fazendo esse processo desatualizado e muito menos incomodar a outra pessoa para que ela não me enxergasse como uma pessoa que eu não sou. E aí sim que surgiu o processo dos 3 Cs que vocês vão ver a partir de agora. Bom, eu acreditava que seria fácil esse trabalho de vender um produto, na verdade um evento a nível da América Latina, que tratava-se de vários palestrantes reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. As pessoas simplesmente estariam lá prontas, predispostas a passar o seu cartão, a pedir apenas o link para que eu pudesse então encaminhar e acompanhar esse processo de compra delas. Mas não era bem assim. Caso eu demonstrasse uma carência, uma necessidade pela venda, elas iriam então automaticamente entrar nesse estado de lutar ou fugir. E também no outro caso, se eu mostrasse que eu estava tentando ameaçá-las, elas iriam fugir. Então, o ideal para que qualquer tipo de negociação com qualquer tipo de pessoa seria eu estar apenas curioso em saber a respeito, porque de fato eu não sabia nada sobre aquela pessoa. E quando eu começava a utilizar esse recurso de ser uma pessoa tranquila, desapegada, apenas curiosa para saber o que levou ela a querer saber mais sobre o Nitro, aí sim ela começava a se abrir, a se envolver na conversa, me entregando então informações que talvez ela não iria entregar caso ela se sentisse então confrontada. Então, a princípio dessa conexão, para gerar essa conexão, eu iria apenas estar curioso com aquela tranquilidade e desapegado. Essa que é a palavra-chave. Então, com esse desapego, aí sim eu ia começar a fazer perguntas a respeito dela, para que ela se envolvesse e a gente utilizasse de uma conversa bidirecional. Não eu apenas falando a respeito do produto, e sim existiria então esse envolvimento das duas partes. É o que eu gosto de chamar de que a pessoa vai estar do seu lado mostrando a história, para que você seja considerado uma pessoa de confiança. Você não está do outro lado da mesa confrontando ela. Você está ao lado dela e ela está mostrando um cenário, uma história, como que é a vida dela, o que levou ela a pensar. Então, nesse momento que você muda a sua postura, o seu posicionamento para o lado da pessoa, ela vai ver você como uma pessoa de confiança porque você está enxergando aquilo que ela também está enxergando. Então esse é um princípio básico da conexão, que é o primeiro C que a gente vai ver aqui nessa apresentação aqui hoje. A diferença aqui nesse processo é que você não vai simplesmente pensar no modelo de script, onde que você vai ler aquele roteiro até o fim para que a pessoa comece a responder conforme aquilo que você gostaria que ela respondesse. A ideia do processo, utilizando já a conexão como primeiro C, é você mostrar que é como se fosse aquele senhorzinho. Eu lembro que eu tinha um tio-avô meu que vinha para minha cidade e ele demonstrava aquela curiosidade de querer saber enxergar
o que a pessoa fazia. E as pessoas acabavam ajudando ele a conseguir enxergar. Elas traziam mais e mais informações para que ele não ficasse com aquela curiosidade, para que ele resolvesse aquele, digamos assim, aquele problema que era apenas de querer saber mais a respeito da outra pessoa. Então, quando se trata da outra pessoa, a pessoa vai se sentir mais disposta a começar a falar a respeito dela. Outro ponto a respeito do script é que você não vai se perder durante o processo, que acaba normalmente ocasionando o improviso na hora de conversar com as pessoas. A ideia aqui é você utilizar perguntas de conexão, que eu vou falar daqui a pouco, vou dar algum exemplo, para que você tenha noção mais ou menos do que fazer, para que você não tenha mais aquelas perguntas bobas, perguntando como que está o tempo, ou relacionado à pescaria, relacionado ao time, para que a pessoa perceba que você é um profissional especialista. Porque normalmente o que acontece quando você fala, oi, tudo bem, como que você está? Esse tipo de pergunta já de imediata, ela serve para aquelas pessoas que já são extremamente conhecidas. Mas quando se trata de pessoas desconhecidas, esse tipo de pergunta demonstra que você só está seguindo um roteiro, algo padronizado, algo robotizado, que você não está genuinamente interessado na resposta da pessoa. Você está seguindo um padrão automático e isso vai despertar então também respostas automáticas do outro lado da pessoa. E quando você já chega com uma pergunta de conexão, mostrando como que vai ser essa conversa, a pessoa vai se sentir mais tranquila e mais também com comportamento profissional para te ajudar nesse processo, porque ela vai se comportar de uma forma diferenciada. E isso que é o diferencial para a pessoa permanecer até o final do seu processo e ela ouvir toda a oferta que você tem para oferecer. Vamos a um exemplo. Opa, João, eu vi que você pediu algumas informações a mais a respeito do anúncio que a gente está fazendo, mas o interessante é que eu precisava saber um pouco mais a teu respeito e também, principalmente, se você já encontrou aquilo que você estava buscando. Pronto. Aqui, essa primeira pergunta, já de imediato você está ajustando a percepção dele de como que ele deve te perceber a respeito, então, dessa conversa. Então, você está demonstrando que está curioso em saber o que levou ele a querer saber mais a respeito sobre o seu anúncio. E aí, sim, ele vai contar se ele já encontrou aquilo que ele procurava, que basicamente a resposta será não, ele não encontrou ainda. E aí, ele vai contar o que levou ele a buscar o seu anúncio. Essa que é a ideia, então, você entender o que motivou ele a querer saber mais. Vamos então a um outro exemplo, como se você estivesse numa reunião pelo Zoom. Então você diria algo mais ou menos assim. Certo, me parece que você agendou para conversarmos hoje sobre a possibilidade de um acompanhamento de como aprender a investir em imóveis, certo? Vamos dar um exemplo aqui de investir em imóveis. Ok, eu diria que a primeira parte dessa nossa conversa é realmente mais para descobrirmos sobre o que você já fez e tem feito e compreender melhor sobre o que você está buscando aprimorar. Apenas para ver se eu posso contribuir, porque tem casos que simplesmente não há o que podemos fazer, certo? Então aqui você está mostrando, você está pintando o cenário para que ele entenda como que vai ser essa conversa a partir de agora. Então, partindo, digamos, da resposta dele, dizendo que está apenas curioso para entender mais, você retorna na conversa de conexão perguntando: quando você viu o anúncio, o que especificamente te atraiu mais a atenção? Aí ele vai dizer, eu gostei disso, daquilo, certo? E você retorna dizendo, ótimo. E o que você estava esperando saber ao final da nossa conversa aqui hoje? Só para ter uma compreensão melhor do que é importante para você. Bacana, aí ele vai responder, vai dizer que quer saber primeiro do preço e como que será a sua entrega. E aí você retorna, sim, vamos passar por todos os detalhes com certeza. Eu provavelmente só vou precisar saber um pouco mais sobre você e o seu negócio. O que você já vem tentando em comparação com o que você procura. E assim que eu compreender um pouco mais, eu posso passar por todas as dúvidas que houverem, se isso for te ajudar. Lembrando que esse daqui é apenas um exemplo de conexão para mostrar, você está alinhando a sua conversa para mostrar que você está interessado numa conversa bidirecional, em saber mais o que está por detrás dos olhos dessa pessoa, o que ela está enxergando, melhor dizendo. Então aqui você vai fazer esse tipo de pergunta, esse aqui é apenas um exemplo para você começar a sua conexão utilizando o primeiro C da negociação. Então aqui você está desenhando de uma forma diferenciada para você não ser
comparado com outros vendedores, comparado com outros negociadores, aqui sim a pessoa vai perceber que você está trazendo perguntas diferentes para que ela também se comporte de uma forma diferente e assim queira se envolver, queira que você conduza essa conversa até você de fato mostrar a oferta para ela. E de fato você não está negando em trazer informações, você mostrou, você alinhou aquilo que ele quer saber, mas que ele vai saber depois quando vocês estiverem sempre em acordo, sempre buscando acordos entre vocês dois, que aí sim vai ter uma negociação efetiva lá na frente, com mais leveza, mais naturalidade, que é isso que nós queremos em qualquer tipo de negociação. E agora partindo então para o segundo C, que é o C de consequência, o ideal é que você entenda que as perguntas a partir de agora, elas são aquelas perguntas de situação atual, como que está o real cenário desse teu potencial cliente que você está conversando. Então, você precisa compreender, já compreendeu o que ele vinha tentando fazer, já entendeu um pouco mais a respeito, mas aqui você vai se aprofundar de uma forma mais emocional e lógica. Você vai utilizar esses dois mundos para descobrir de fato o que está motivando e o que ele realmente quer, para que você depois mostre o que ele precisa e assim gerar um acordo entre vocês dois. Então a ideia aqui é você trazer perguntas de consequência, quais são as consequências que irão ocasionar caso ele permaneça nesse estado atual que ele está hoje. Porque quando você faz esse tipo de pergunta, você vai gerar um certo desconforto. Só que o que acontece? Na maioria dos casos, os outros vendedores, os outros consultores também utilizam dessa mesma técnica de venda consultiva, que eles vão começar a fazer um certo questionário a respeito. O problema é que a maioria desses vendedores, eles acabam se passando como um agente do FBI, como um interrogatório, que a pessoa vai se sentir totalmente desconfortável, porque a maioria dos vendedores vão querer extrair o problema, eles querem saber sobre o problema, porque a maioria dos livros, a maioria dos treinamentos de vendas ensinam isso. Eles falam, você precisa descobrir o problema da pessoa, então me conta qual que são os seus problemas, o que está acontecendo, qual que é o teu problema. E a pessoa não vai querer se abrir, ela não vai, se ela não perceber que ela tem confiança em você, ela vai ver como uma ameaça, ela não vai contar qual que são os reais problemas dela. E aqui que vai morar o grande segredo, porque você, como um vendedor diferenciado que apenas está curioso em saber a respeito do estado atual dele, o potencial cliente vai começar a contar realmente um cenário que ele vai voltar a vivenciar e você vai conduzir outras perguntas de consequência para revelar problemas que nem ele mesmo estava enxergando. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. E esse segundo C, ele é importante para que as pessoas não acabem dizendo algo como: bem, você pode ir direto ao assunto sobre o que você tem a oferecer e falar apenas o preço para sabermos se podemos comprar ou não. Então, dessa forma, você vai tentar improvisar muitas vezes, o que acaba acontecendo, e eles dizem que vão pensar ou que vão ligar depois. Aí você entra naquele estado de perseguição, como 97% dos vendedores outros fazem. Acaba então você estressando esse potencial cliente e também se estressando, se sentindo exausto por tentar uma negociação que não vai ter eficiência lá na frente mais. Então, após você criar essas perguntas de problemas, você vai partir então para perguntas de solução. A ideia aqui então da consequência é mostrar que existe uma consequência de ele estar no estado atual com problemas e talvez enxergar consequências que ele não gostaria de vivenciar. E depois você vai mostrar de uma forma diferente a solução que você tem. Não apenas fazendo como os outros vendedores, mostrando, falando sobre benefícios, entregando, fazendo aquela enxurrada de informação. Então, vamos agora ao exemplo de conscientização da solução que você tem para ele, mas na verdade é ele que vai chegar à solução que você tem. Então você vai gerar o desejo para que ele queira buscar mais pela solução. Então aqui está a diferença entre os verdadeiros campeões de vendas, daquelas pessoas que sofrem, que estão constantemente se esgotando para tentar vender. O vendedor que bate metas com muito mais facilidade, que faz esse processo de negociação de vendas mais complexas, são aquelas pessoas que conseguem fazer negociações para que a outra pessoa enxergue a solução, que busque a solução. Então você vai ser um negociador que faz com que a pessoa encontre a solução que ela precisa e você vai apenas apresentar. Os outros vão tentar mostrar
a todo custo o porquê que ele deve enxergar aquilo que você está oferecendo. A diferença então está em você mostrar o caminho para que ele perceba que ele está caminhando, do que você tentar empurrar ele pela sua jornada e assim para que ele se sinta desconfortável que alguém está tentando vender para ele e não que ele está desejando comprar com você. Então vamos a um exemplo de conscientização da solução. Você pode dizer algo mais ou menos assim. Ok, então digamos que podemos ajudar você a alcançar seus objetivos e entregar as ferramentas certas para que você tenha a habilidade necessária e poder executar isso. Digamos que você implemente e ultrapasse a meta estabelecida, aí você vai repetir a meta que ele disse que gostaria de alcançar. Digamos que seria faturar R$100.000 por mês, como fizemos também para outros clientes. Assim, você sendo capaz de conquistar esse faturamento, porque como você mencionou, é mais do que o dobro do que você estava fazendo até agora. O que você faria com esse valor entrando na sua conta a partir de agora? Aí ele vai trazer alguma resposta mais racional. Eu pegaria e trocaria de carro, faria uma viagem que está prometendo há algum tempo, ou então compraria uma casa para os pais. E aí você retorna, maravilha. E você conseguindo realizar tudo isso, o que isso significa para você pessoalmente? Aí a pessoa vai dizer, por exemplo, meu Deus, isso aliviaria meu estresse, minha preocupação e mais algo voltado para o emocional. E aí você diz, antes dele continuar, bom, espere, o que você quer dizer com preocupação? E aí ele retorna, olha, eu tenho me cobrado tanto ultimamente, sem contar na dor de cabeça que eu venho tendo há algum tempo, e eu gostaria de dar mais atenção aos outros projetos que eu venho tendo. E aí você retorna, nossa, mas faz quanto tempo que isso vem acontecendo? 2 anos? E como você se sentiria se isso continuasse pelos próximos 5 anos? Que ao invés de você avançar 5 anos e progredir, você perceber que passou 5 vezes o mesmo ano. Como que você se sentiria? Ok, você traz um pouco dessa parte do emocional, mas retorna para o racional, perguntando a respeito do negócio dele, dizendo algo como, ok, antes de finalizarmos, só quero saber mais um pouco sobre o que você pensa a respeito do seu negócio. Se você não fizer nada sobre isso, aí você retorna um problema mencionado, porque você sabe que se você não quiser, você não precisa mudar nada, certo? Aí ele vai retornar dizendo, não, eu quero mudar, já estou pensando nisso há um tempo. Aí o que acontece na maioria dos casos, a pessoa já fala, não, se ele já está pensando nisso, é isso que ele quer, já vem para a oferta. E você vai ser um negociador diferenciado, você vai falar algo mais ou menos assim. Mas e se mesmo assim houver algo que te impeça de mudar? Você está disposto a se contentar com isso, permanecendo nessa mesma situação? E aí ele retorna dizendo, não, eu estou convicto que eu vou me comprometer a mudar. E aí você percebe o emocional dele dizendo que o porquê que ele quer mudar e que ele realmente precisa. Aí sim que existe a verdadeira urgência. Então outra coisa é uma conversa que está sempre chamando uma conversa bidirecional, como eu falei no início. E existe também um envolvimento das duas partes para caminhar para um compromisso, que é o terceiro C. Então o terceiro C é de gerar compromisso. Então não é um fechamento. Você não vai fechar a venda com ele. É ele que vai demonstrar que quer fazer um compromisso e que quer comprar, tem o desejo já em comprar com você. O segredo aqui para gerar então um compromisso, logo após você fazer essa oferta, mostrando que tem a solução para o problema dele, você mostra todas as características, os benefícios, dizendo que você tem a solução pontual para aquele problema que vocês conversaram desde o início. E aí sim você vai então gerar uma pergunta para ir para o próximo passo. Então vocês dois estão avançando nessa condução de uma conversa de fechamento. Então vocês estão gerando compromissos, você perguntando para ele qual que deve ser o próximo passo, qual que é o próximo passo mais favorável para que vocês avancem, ou se tem algo que ele gostaria de rever antes. Essa pergunta aqui, ela é chave na hora de que você está perguntando, você está permitindo para que ele te conte se é o momento ideal de vocês avançarem para ir falar sobre a negociação para os próximos passos, ou então se tem realmente algo diferente. Então aqui mostra, mais uma vez, o diferencial de que você não está utilizando técnicas desatualizadas de falar para ele, você prefere o preta ou branca?
começar hoje ou amanhã, será no cartão, em dinheiro, no Pix. Então, essa forma você tira toda a percepção de que vocês estavam indo juntos para que você está impondo uma possível resposta que ele deve te dar. Ele vai se sentir encurralado e aqui surge então mais uma vez, às vezes, uma objeção de tentar fugir do processo de negociação. Caso você utilize essa forma desatualizada, ele vai dizer, não é bem isso que eu estou querendo, eu preciso ainda pensar, porque aqui você já está conduzindo, você está mostrando que ele permitiu que vocês avancem na conversa, e é algo super natural e leve esse processo dessa conversa de negociação. Aqui então você vai se sentir mais tranquilo em saber que você é a resposta que ele estava procurando, que ele estava buscando. E dessa forma você não comete mais aquele velho erro de tentar impressionar o seu potencial cliente, dizendo que vocês têm inúmeros escritórios espalhados pelo Brasil, aquelas conquistas gigantescas, e isso nada importa para um cliente premium. Ele quer apenas saber a respeito dele, se você tem a solução direcionada especificamente para aquilo que ele gostaria de resolver, para aquilo que ele está enxergando como que será o futuro dele. Então, se você tem essa ponte para ligar o problema que ele está tendo para a situação desejável que ele quer vivenciar no futuro, aí você tendo essa ponte, você leva ele desse estado para esse estado através da sua oferta, sem precisar fazer todo aquele cenário que a maioria dos outros vendedores costumam fazer e que gera um desconforto, gera aquela comparação e muitas vezes, por mais que você faça todo esse processo do começo até o final, acaba então com que ele não deseje mais fazer negócio com você, porque vai gerar novamente aquela comparação, aquele desejo de lutar ou fugir. E agora você tem todas as informações necessárias para fazer uma negociação diferenciada e também mostrar para o seu time esse novo processo para que eles consigam trazer mais clientes premium para o seu negócio. Caso você queira se aprofundar ainda mais nesse processo, entender um novo modo de pensar vendas e também implementar, aprofundando-se nesse processo 3Cs junto com a tua equipe, eu quero oferecer então para você uma consultoria. Mas para isso eu preciso saber mais a respeito sobre o seu negócio, o modelo de negócio, através de uma reunião de diagnóstico. Então, para a gente poder alinhar e agendar essa nova reunião, para a gente bater um papo, quero poder saber se nós podemos trabalhar juntos. Para isso, basta você me retornar lá no direct, contando que tem interesse nessa reunião, e aí a gente vai agendar e voltar a nos falarmos.